Olá, crianças! Vamos para a nossa aula de ciências? Peguem o material e fiquem atentos ao nosso roteiro. Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus eternamente. Vamos nessa? Meus amores, agora nós vamos observar um mapa conceitual. O que é um mapa conceitual? É um resumo, porém, utilizando vários recursos visuais para estudar os conteúdos e assim interagir um conceito com o outro. Nós já fizemos isso várias vezes, principalmente nas nossas aulas online. Mas agora vamos observar bem esse mapa conceitual sobre as misturas. Vamos lá? As misturas podem ser classificadas em homogênea e heterogênea, certo? A homogênea, ela tem um aspecto uniforme e as mesmas características em toda a extensão, ou seja, tudo igualzinho. Já a mistura heterogênea, ela tem as aparências distintas, elas têm fases diferentes. Fase é a porção de uma amostra de matéria com as mesmas características. Cada fase de uma mistura pode apresentar-se contínua ou dividida em várias partes. Então, a mistura homogênea só tem uma fase, somente uma fase. Já a heterogênea, por ser de várias aparências, pode ter características diferentes, ela tem duas ou mais fases, ok? Já as misturas homogêneas, nós podemos chamar também de solução. Por que solução? Porque a solução tem um solvente, que é um material capaz de dissolver outro, e o soluto, que é o material que é dissolvido. Então, observem bem. Só tem uma fase, nós podemos chamar de solução, em que o solvente é capaz de dissolver o soluto, ok? Que o soluto é o material que o solvente dissolve. E também pode ser encontrado nos três estados físicos: líquido, sólido e gasoso. Nesse mapa conceitual, nós relacionamos todos os conteúdos estudados de forma mais simplificada e em que o visual nos ajudou muito a compreender os conteúdos. Legal, né? Vamos continuar? Agora, nós vamos fazer o segundo mapa conceitual. Vamos observar. Separação de misturas. Isso nós vamos a partir do que nós acabamos de estudar. Olha, a separação de misturas pode acontecer pela catação, em que os sólidos são separados com as próprias mãos ou algum instrumento, porque são de tamanhos diferentes. Pode se separar também pela magnética, que é um dos componentes deve ser atraído por um ímã. Também temos a filtração, que passa por um filtro, o sólido fica retido e o líquido atravessa por ele. Também temos a peneiração, que os grãos maiores ficam presos na malha da peneira e os menores atravessam por ela. E temos a decantação, que com o tempo o sólido deposita-se no fundo do recipiente, separando-se da fase líquida. E a evaporação, que o componente que evapora com maior facilidade é separado dos demais. Legal, né? Agora, nós vamos para a página 95. Vamos descobrir. Nesta atividade, vamos fazer algumas misturas e propor métodos para separá-las. Aqui, sugere trabalhar em grupo e seguir as orientações do professor.
Então, com todos os materiais, nós vamos fazer as experiências, as misturas, ok? E seguir os procedimentos. Acompanhe o nosso vídeo a seguir. Olá, crianças! Vamos então para a página 95. Vamos descobrir. Aqui nós vamos realizar as misturas, ok? Todo o material já está organizado. 4 recipientes transparentes, o filtro de papel, um filtro com suporte, a areia, a água, está nessa jarra, o sal, o óleo, as colheres, o imã. E aqui nós não temos, infelizmente, aqui na minha casa, limalha de ferro. Então, eu estou substituindo por pedacinhos de aço, tá bom? Então, vamos lá. Numere os recipientes de forma sequencial. Então, aqui já estão organizados, ó. O número 1, o 2, o 3 e o 4. Nos recipientes 1, 2 e 3, adicione coloque água até metade do volume. Então, vamos lá. Colocar água até metade do volume. No 1. No recipiente 2. E no recipiente 3. Prontinho. Agora, continuando os procedimentos. No recipiente 1, adicione uma colher de sobremesa de sal e agite. Olha aqui o sal. Nós vamos colocar uma colher de sobremesa no recipiente 1. E agite. Então, nesse caso, nós vamos misturar. Prontinho. A primeira parte nós já realizamos. Agora, no recipiente 2, coloque uma colher de sobremesa de óleo e agite. Então, aqui nós vamos colocar uma colher de óleo. Olha o óleo. Eu vou usar uma colher um pouquinho maior só para não derramar, mas eu não vou encher ela toda, não. E vamos agitar. Então, vamos mexer. Pronto. No recipiente 3, insira uma colher de sobremesa de areia e agite. Então, vamos lá. Opa. Aqui, o 3, areia. Misturamos. Ok? Continuando, no recipiente 4, misture uma colher de sobremesa. Aliás, desculpa, gente. De areia, a outra de limalha, tá certo? Aqui, nós vamos colocar a areia, uma colher de areia. E a outra de limalha de ferro. Só que como eu expliquei pra vocês, eu não tenho aqui, eu vou separar, eu vou colocar pedacinhos de aço, tá? Prontinho. E aqui nós vamos misturar. As nossas misturas foram realizadas, certo?
Então, agora olha lá, deixe os recipientes 1, 2 e 3 em repouso por 5 minutos e observe o que acontece. O que vai acontecer. Então, aqui, eles já estão descansando, olha. Façam testes usando o filtro e o ímã para separar as misturas elaboradas que podem ser separadas utilizando esses materiais. Então, aqui nós já deixamos, né, descansar a areia com a limalha, que no nosso caso é o aço, né? A areia com a água e aqui a areia e o óleo, ok? E aqui a água e o sal. Vamos aguardar um pouquinho agora. Então, continuando, né? Aqui observando, vamos analisar o primeiro recipiente, né? A primeira mistura que nós fizemos, ó, com água e sal. Observem que aqui ficou tudo uniforme, ó, da mesma cor, nem fez diferença, ó, com uma única fase. Isso nós chamamos de uma mistura homogênea, ok? Se misturou bem o sal com a água, né? Aqui nós colocamos o óleo com a água. Observem, no vídeo talvez não seja tão nítido, mas que o óleo ficou em cima, ele não misturou-se com a água. Aqui o óleo está bem na superfície da água. Então, aqui nós não temos uma mistura homogênea, e sim uma mistura heterogênea, ok? Agora, a água mais a areia. Aqui nós podemos observar que, olha, a areia ficou lá no fundo e a água ficou no meio. E aqui, como a areia e a água têm densidades diferentes, né? A areia desceu para o fundo e a água ficou por cima. Aqui em cima ainda tem alguns sujinhos, mas na verdade é sujo da areia, não é areia, né? São pozinhos que aí eles também não se misturaram com a água, eles também ficaram em cima, tá? Aqui nós temos também uma mistura heterogênea, porque temos mais de uma fase. E aqui a areia e o aço, né, ficaram misturados, mas eu também consigo ver o aço separado. Também é uma mistura heterogênea, em que é possível verificar o aço, ok? Agora, nós vamos fazer os testes de separação de misturas, né? Como que nós vamos separar essas misturas? Então, vejamos. Vamos começar pela areia e o aço. Como que nós podemos separar essa mistura? Será que o ideal é o filtro? Não, né? O filtro não é o ideal, porque aqui vai ficar todo sólido, né? Que os dois são sólidos, vão ficar no filtro, não vai passar. Será que a areia vai separar do aço como? Né? Será como que ela vai ser separada? Então, o ideal, como é um aço, nós utilizarmos o ímã. Vamos lá? Ó, observem que o ímã já está puxando todo o aço, ó. Ó, estou só girando para encontrar o aço. Aqui, no ímã ficou todo o aço. E aqui ficou somente a areia, ok? O aço. Então, a forma de separar a areia e o aço foi utilizado uma separação magnética, que é através do ímã. Agora, como que nós vamos separar a água e a areia? Qual será a possibilidade? Nesse caso, como a água é líquida, né, e a areia é sólida, o que nós podemos fazer é utilizar o filtro. Então, vejamos. Vamos colocar o filtro mais no centro para que vocês possam acompanhar melhor, tá? Aqui colocar a água
e o fio no copo. Observem que a água, ela está passando, né, pelo filtro. Observem, gente, agora que o sólido ficou no filtro, que é a areia, né? E o líquido, que no caso é a água, né? Ela passou pelo filtro, separando da areia. Então, embaixo aqui no copo ficou somente a água, né? E aqui somente o sólido. Então, nós já separamos essa mistura de água e areia, ok? Deixa eu colocar aqui no canto, para a gente poder observar agora a mistura 2, que é a água e o óleo. Observem que aqui nós temos a água e o óleo está bem uma camada na superfície aqui, né? Eles não se misturaram. O óleo ficou separado da água. Aqui nós temos uma mistura heterogênea, como já disse, né? Porque nós temos mais de uma fase, ok? Aqui, para separar, é o processo de decantação. E esse processo, né, vai de acordo com a densidade da água e do óleo, certo? E aí, por isso que eles ficaram separados aqui. O óleo subiu e a água desceu. Para separar totalmente, né, nós temos aqui que usar um filtro, né, de laboratório, né? Em que nesse laboratório, no laboratório, né, tipo um funil, em que vai separar de acordo com a densidade, ok? É um funil de laboratório para separar. Agora, na mistura 1, em que ela é homogênea, deixa eu só chegar para trás. É uma mistura homogênea, porque, ó, misturou-se todinho o sal com a água, certo? Então, como que nós podemos separar? Isso aqui é através do processo de evaporação. Por quê? A água vai evaporar e vai ficar somente o sal. Somente o sal que vai ficar, que é o sólido, e a água vai evaporar, ok? Agora, meus amores, vamos registrar as nossas conclusões, ok? Após realizarmos as misturas e as separações, agora nós vamos registrar as nossas conclusões na página 96. Então, vejamos. Conclusões. Com base nas suas observações, classifique cada uma das misturas formadas em homogênea ou heterogênea. Então, vejamos. Água e sal. Foi a primeira mistura. Esta é uma mistura homogênea, porque só tem uma fase. Ficou tudo igualzinho, ok? Água e óleo. Aqui nós tivemos uma mistura heterogênea. Por quê? A água ficou embaixo e o óleo ficou na superfície. Então, elas ficaram com duas fases. E a água e a areia? É uma mistura heterogênea, porque também, né, tivemos mais de uma fase. A areia ficou embaixo e a água em cima. E a areia e limalha de ferro, que no nosso caso foi adaptado por aço, né? Aqui nós também temos uma mistura heterogênea, porque era possível, né, ver o aço e a areia separados. Então, também tivemos mais de uma fase. Próxima questão. Qual das misturas seu grupo separou usando filtro?
justifique a escolha, explique se o método de separação funcionou e indique o nome desse processo. Então, vejamos. O que nós utilizamos o filtro foi a mistura 3, que foi a água e a areia, né? E o nome do processo é filtração, porque nesse caso, né, a água passou e ficou no filtro somente a areia. Então, o líquido passa e o sólido ficou no filtro, separando. Continuando na página 96, a próxima questão. Qual das misturas seu grupo separou usando o ímã? Justifique a escolha, explique se o método de separação funcionou e indique o nome desse processo. Então, vamos lá. Qual que nós utilizamos o ímã? A mistura 4, que foi a areia e o aço. Separação magnética é o que nós chamamos. Foi quando eu coloquei o ímã, né, dentro do copo com a areia e ele puxou todo o aço, ok? Próxima questão. Quais processos de separação vocês usariam para separar as demais misturas? Explique as escolhas feitas pelo grupo. Então, vejamos. Nós já colocamos aqui a mistura 3 e a mistura 4. Então, a mistura 1, que é água e sal, nós conversamos e vimos que é pela evaporação, né? Em que o sal vai ficar e a água vai evaporar, vai virar vapor, né? E a mistura 2, que é a água e o óleo, né? No caso, é a decantação, que vai ser preciso, né, de um funil para separar, né, totalmente a água do óleo, ok? Agora, são as apresentações dos mapas conceituais. As crianças que foram sorteadas a apresentar deram um show. Depois, verificarei das crianças que não puderam participar, ok? Agora, um recadinho importante para refletir: estudar não é perder tempo. Estudar é investir tempo. Meus amores, invistam tempo em vocês. Estudem, ok? Fiquem com Deus. Beijos cheios de carinhos. Aguardo vocês na nossa próxima aula online amanhã.